Imagine uma mulher que parecia perfeitamente saudável, forte, sorridente e excepcionalmente talentosa na cozinha. No entanto, por onde quer que ela passasse, a morte a seguia silenciosamente. Mary Mallon era uma cozinheira e, segundo todos os relatos, muito talentosa. Ela trabalhou para famílias ricas em toda a cidade de Nova York na virada do século XX, passando pelas melhores residências do país e preparando refeições para algumas das pessoas mais privilegiadas da América. Sua especialidade era sorvete de pêssego, uma sobremesa gelada e delicada que nunca era aquecida, passada diretamente de suas mãos não lavadas para as bocas de seus empregadores. E por onde quer que ela fosse, pessoas morriam. Entre 1900 e 1907, Mary trabalhou para 8 famílias diferentes em Nova York. 7 dessas residências sofreram surtos de febre tifoide. O padrão era inegável em retrospecto, mas a tifoide não era incomum naquela época. Além disso, a ideia de que uma pessoa perfeitamente saudável pudesse portar e transmitir uma doença mortal ainda era cientificamente radical. A teoria dos germes estava apenas começando a ganhar aceitação. Mesmo entre os médicos, ninguém suspeitava da cozinheira. Ninguém jamais suspeita da cozinheira. A conexão foi finalmente feita em 1906, quando um rico banqueiro chamado Charles Henry Warren alugou uma casa de veraneio em Oyster Bay, Long Island. 6 das 11 pessoas daquela residência adoeceram com tifoide. O proprietário do imóvel, alarmado que o surto tornasse sua casa impossível de alugar, contratou um engenheiro sanitário chamado George Soper para investigar. Soper examinou todas as fontes possíveis: o suprimento de água, o encanamento, os mariscos e o leite. Tudo voltou limpo. Então ele rastreou a equipe doméstica e a encontrou. Uma mulher irlandesa alta contratada como cozinheira 3 semanas antes do início do surto, que havia saído discretamente logo após as pessoas começarem a adoecer. Seu nome era Mary Mallon. Soper a rastreou até uma casa geminada em Manhattan, onde ela já havia encontrado um novo emprego. Ele se aproximou dela calmamente, explicou sua teoria e pediu amostras de urina e fezes para confirmar suas descobertas. Mary respondeu pegando um garfo de trinchante e perseguindo-o para fora da cozinha. Quando as autoridades de saúde chegaram em 1907 para detê-la, foram necessários 5 policiais e uma médica. A doutora teve que sentar fisicamente em cima de Mary dentro da ambulância para contê-la durante o transporte. Testes laboratoriais confirmaram o que Soper suspeitava. A vesícula biliar de Mary Mallon estava cronicamente infectada com Salmonella typhi, produzindo a bactéria em quantidades massivas e eliminando-a constantemente através de suas mãos. Ela era inteiramente assintomática. Sentia-se perfeitamente saudável. Parecia perfeitamente saudável. Mas tudo o que ela preparava com suas mãos não lavadas carregava uma sentença de morte para outra pessoa. Ela foi colocada em quarentena na North Brother Island, em Nova York, por 3 anos. Em 1910, autoridades de saúde a libertaram sob uma condição firme: ela nunca mais trabalharia como cozinheira. Eles a ajudaram a encontrar trabalho como lavadeira. O salário era mais baixo e o trabalho era mais pesado. Mary tinha outros planos. 5 anos após sua libertação, um surto de tifoide eclodiu no Sloan Maternity Hospital, em Manhattan. 25 pessoas foram infectadas. 2 morreram, incluindo enfermeiras e novas mães que se recuperavam do parto. Investigadores rastrearam o surto até a cozinha do hospital. A cozinheira havia dado seu nome como Mary Brown. Era Mary Mallon. Ela foi devolvida a North Brother Island, desta vez permanentemente. Mary passou os 23 anos seguintes em isolamento naquela ilha. Um total de 26 anos de sua vida foram passados detida sem nunca ter sido acusada de um crime, sem julgamento e sem condenação. Ela morreu lá em novembro de 1938, após um derrame. Uma autópsia revelou bactérias da tifoide vivas e ativas, ainda prosperando em sua vesícula biliar, 3 décadas após ter sido identificada pela primeira vez. A contagem confirmada foi de pelo menos 51 infecções e 3 mortes. Alguns epidemiologistas situam o número real de infecções acima de 120,
contabilizando casos que nunca foram formalmente ligados a ela. E aqui está o que torna este caso diferente de todas as outras tragédias. Depois de 1907, Mary Mallon sabia exatamente o que era. Ela sabia o que suas mãos faziam às pessoas. Ela mudou de nome, encontrou uma cozinha de hospital e continuou cozinhando de qualquer maneira. Em 1346, durante o cerco de Caffa, um exército lançou uma arma biológica sobre o muro de uma cidade. Eles não sabiam o que era biologia, nem precisavam. Eles apenas sabiam que os corpos faziam as pessoas morrerem, e isso era o suficiente. As forças mongóis da Horda Dourada estavam cercando o porto comercial genovês de Caffa, localizado na península da Crimeia, na costa norte do Mar Negro. Durante meses, Caffa foi um dos postos comerciais estrategicamente mais valiosos do mundo medieval. Um portal entre o Oriente e o Ocidente por onde o comércio da Rota da Seda fluía para os mercados europeus. Os mongóis a desejavam ardentemente. Os defensores genoveses mantiveram-se firmes atrás de seus muros, e o cerco se arrastou sem nenhum avanço decisivo. Então, algo começou a se mover pelo acampamento mongol, que nenhum exército, nenhum muro e nenhuma arma poderia deter. A peste negra vinha varrendo o oeste a partir da Ásia Central, desde o início da década de 1340, transportada silenciosamente por rotas comerciais através de pulgas infectadas que viajavam nas costas de ratos pretos. Quando atingiu as forças mongóis fora de Caffa, estava matando soldados mais rápido do que qualquer flecha genovesa poderia. Os homens desenvolviam linfonodos inchados e enegrecidos nas virilhas, axilas e pescoços. A febre os consumia em poucos dias, seguida por hemorragia interna. A morte vinha logo depois, muitas vezes em 72 horas após os primeiros sintomas. O exército mongol estava entrando em colapso por dentro, perdendo soldados para uma doença que eles não tinham estrutura para entender. O comandante deles tomou uma decisão que alteraria o curso da história humana. Em vez de recuar e permitir que os genoveses reivindicassem a vitória, os mongóis começaram a carregar seus mortos em catapultas e lançar os cadáveres infectados pela peste diretamente sobre os muros de Caffa. Relatos contemporâneos, mais notadamente do notário genovês Gabriele de Mussi, que documentou os eventos, descrevem corpos chovendo nas ruas da cidade. Os mongóis supostamente lançaram tantos cadáveres infectados quanto puderam, de forma deliberada e sistemática, dia após dia. O objetivo era simples. Se os mongóis estavam morrendo, os genoveses também morreriam. Os defensores lançavam os corpos no mar o mais rápido que podiam, mas não era rápido o suficiente. A doença eclodiu dentro das muralhas de Caffa com uma velocidade aterrorizante. Os mesmos nódulos inchados, a mesma pele enegrecida e a mesma febre violenta começaram a aparecer entre a população genovesa. As pessoas morriam mais rápido do que podiam ser enterradas. A cidade, outrora um símbolo do domínio comercial genovês, tornou-se uma câmara selada de morte. Os mercadores genoveses sobreviventes fizeram o que qualquer pessoa racional faria: fugiram. Eles embarcaram em navios e navegaram para o oeste, cruzando o Mar Negro rumo ao Mediterrâneo, desesperados para escapar da catástrofe que se desenrolava atrás deles. O que eles não sabiam, e o que não poderiam saber, era que estavam carregando a peste consigo. Os ratos em seus porões carregavam pulgas infectadas, e os próprios marinheiros já estavam incubando a doença. Esses navios atracaram em Constantinopla, depois em Messina, na Sicília, depois na própria Gênova e, então, em Marsella. Cada porto em que tocavam tornava-se um novo ponto de ignição. Em poucos meses, a peste negra estava assolando a Europa com uma ferocidade que nenhuma sociedade medieval tinha capacidade de conter. Cidades esvaziaram-se e o clero morreu ao lado dos camponeses. Valas comuns foram cavadas, enchidas e cavadas novamente. Quando a peste terminou sua passagem pela Europa, entre 1347 e 1351, estima-se que 30 a 60% de toda a população europeia estivesse morta. Estimativas conservadoras situam o número de mortos em 25 milhões de pessoas.
Alguns historiadores acreditam que o número real excedeu 50 milhões em toda a Europa, Oriente Médio e Ásia combinados. Linhagens inteiras foram apagadas e aldeias deixaram de existir. O tecido econômico, religioso e social da Europa medieval foi dilacerado de forma tão completa que os historiadores marcam a peste negra como um dos principais catalisadores para o fim da própria Idade Média. Começou com uma catapulta e um cadáver. O ato de retaliação desesperado e furioso de um comandante contra uma cidade que ele não conseguia invadir por meio da guerra convencional. Os mongóis em Cafa não inventaram a guerra biológica, mas a executaram com uma brutalidade e uma precisão acidental que remodelaram o mapa demográfico do mundo conhecido. Nenhuma arma implantada em qualquer guerra, antes ou depois, matou uma porcentagem maior de uma civilização-alvo. E os genoveses que sobreviveram ao cerco, aqueles que embarcaram naqueles navios e navegaram para casa, pensaram que tinham escapado. Eles não haviam escapado de nada. Eles eram um mecanismo de entrega. A cada porto em que entravam, assinavam sua sentença de morte sem o saber. O cerco de Cafa durou meses. A pandemia que ele lançou durou séculos. No verão de 1518, na cidade de Estrasburgo, uma mulher começou a dançar na rua. Ela não parou, nem por horas, nem por dias. Ao final da primeira semana, dezenas de outras pessoas se juntaram a ela. Ao final do mês, o número subiu para 400. As pessoas estavam dançando até a morte, e a solução do Conselho Municipal foi contratar mais músicos. Tudo começou em julho de 1518, quando uma mulher chamada Frau Troféia entrou em uma rua estreita de Estrasburgo, então parte do Sacro Império Romano Germânico, e começou a dançar sem música, sem motivo aparente e sem qualquer capacidade de parar. Ela dançou durante a tarde e durante a noite. Seus pés sangraram e suas pernas cederam sob ela, mas ela continuou dançando. Em poucos dias, seus vizinhos se juntaram a ela, depois estranhos, depois pessoas de áreas vizinhas que não tinham conexão entre si. Nenhuma doença compartilhada, nenhuma fonte de comida ou água comum, e nada em comum, exceto o fato de que todos haviam começado a se mover incontrolavelmente e não conseguiam parar. Notas de médicos contemporâneos, registros do Conselho Municipal e sermões do período documentam o que aconteceu em seguida com uma consistência notável. Os aflitos não estavam se apresentando. Eles não estavam celebrando. Seus rostos eram descritos como contorcidos de exaustão e terror. Alguns supostamente imploravam por ajuda entre convulsões de movimento. Vários colapsaram devido à insuficiência cardíaca, derrame e exaustão física absoluta. A dança não era alegre, era um pesadelo físico do qual as vítimas não conseguiam acordar. Em um mês, o surto havia consumido cerca de 400 residentes de Estrasburgo, e as pessoas morriam a uma taxa de aproximadamente 15 por dia em seu auge. O Conselho Municipal reuniu-se para enfrentar a crise. Sua decisão continua sendo uma das respostas de saúde pública mais catastroficamente equivocadas da história registrada. Médicos locais foram consultados e descartaram causas sobrenaturais, o que era uma posição notavelmente racional para 1518. Eles determinaram que a aflição era de natureza médica, causada por sangue superaquecido, e prescreveram a única coisa que acreditavam que expurgaria a condição do corpo: mais movimento. A recomendação oficial do conselho foi que as vítimas precisavam continuar dançando até que a febre passasse. Agindo com base nesse conselho com total autoridade institucional, o Conselho Municipal liberou 2 salões de guildas e o mercado de grãos para criar espaços de dança designados. Eles construíram um palco de madeira ao ar livre e contrataram músicos profissionais, especificamente percussionistas e gaiteiros, para fornecer acompanhamento contínuo. Eles até trouxeram dançarinos adicionais, artistas pagos cujo trabalho era manter os aflitos em movimento. A lógica era que parar seria perigoso e que a cura era acelerar a própria coisa que estava matando as pessoas. Os resultados foram exatamente tão catastróficos quanto qualquer observador racional hoje preveria. A música atraiu multidões e as multidões observavam. Alguns começaram a se mover. O espetáculo criou um ponto focal que atraiu pessoas de toda a cidade
e de aldeias vizinhas que ainda não haviam sido afetadas. Em vez de conter o surto, o conselho havia construído um teatro para ele. Um palco público com acompanhamento profissional que transmitia o contágio a cada novo recém-chegado. A praga da dança espalhou-se mais rápido após a intervenção do conselho do que durante seu surto inicial. Historiadores e pesquisadores médicos debatem a causa da praga da dança de Estrasburgo há séculos. A explicação moderna, mais aceita, é a doença psicogênica de massa, anteriormente conhecida como histeria coletiva. Um fenômeno documentado no qual o estresse psicológico compartilhado produz sintomas físicos reais e incontroláveis em grandes grupos de pessoas. A região ao redor de Estrasburgo em 1518 havia sido devastada pela fome, surtos de sífilis e uma série de invernos brutais. A população já estava operando no limite extremo da resistência psicológica. O estresse encontrou uma saída física e, uma vez que o comportamento começou, o sofrimento visível de outros desencadeou a mesma resposta em novas testemunhas. A música e o palco público que o conselho criou não trataram a condição. Eles amplificaram exatamente o mecanismo que a estava espalhando. O surto finalmente diminuiu em setembro de 1518, quando as autoridades reverteram o curso inteiramente, proibiram a música, removeram os dançarinos da vista do público e enviaram os aflitos a um santuário no topo da montanha em Saverne para rezar. O isolamento e a remoção do espetáculo público quebraram o ciclo. A dança parou quase imediatamente. O Conselho Municipal de Estrasburgo, em 1518, enfrentou uma crise que não tinha estrutura científica para entender. Mas a lição que seu fracasso ensina é uma que ecoa em todos os desastres de saúde pública que se seguiram. Quando as autoridades respondem a uma condição que se espalha, criando mais visibilidade, mais aglomeração e mais estimulação, elas não contêm o surto. Elas se tornam o distribuidor mais eficiente do surto. Eles contrataram músicos para curar uma praga. A música continuou tocando e as pessoas continuaram morrendo na pista de dança. Em 541 d.C., o império mais poderoso da Terra estava prestes a reunir o mundo antigo. O imperador Justiniano passara décadas reconquistando territórios romanos perdidos, reconstruindo infraestruturas em ruínas e centralizando uma rede comercial tão vasta e eficiente que os grãos se moviam do Egito para Constantinopla em questão de semanas. Essa eficiência foi sua maior conquista, mas foi também o mecanismo que entregou a pandemia mais mortal que o mundo antigo já registrara diretamente ao coração de seu império. O Império Bizantino de Justiniano era a força econômica e militar dominante do século VI. Constantinopla, sua capital, era a cidade mais populosa do mundo ocidental, lar de cerca de 500.000 pessoas, amontoadas em bairros urbanos, densos e alimentadas quase inteiramente por carregamentos massivos de grãos que chegavam diariamente do Egito e do norte da África. O suprimento de grãos era a linha vital do império, e Justiniano o havia aperfeiçoado. Enormes navios de carga moviam-se continuamente ao longo de rotas marítimas estabelecidas, transportando milhares de toneladas de grãos para o porto da cidade. Foi uma conquista logística extraordinária para o mundo antigo, mas também uma tubulação biológica perfeita. Os armazéns de grãos do Egito estavam infestados de ratos pretos. O rato preto, ratus, não é nativo do mundo mediterrâneo. Ele se espalhou para o oeste ao longo das rotas comerciais do sul e sudeste asiático ao longo de séculos. No século VI, ele estava profundamente inserido na infraestrutura de armazenamento de grãos do antigo Oriente Próximo. Os ratos carregavam pulgas, e as pulgas carregavam Yersinia pestis, a bactéria responsável pela peste bubônica. Quando os navios de grãos de Justiniano carregavam sua carga em portos egípcios e navegavam para noroeste em direção a Constantinopla, os ratos vinham com eles, aninhados invisivelmente dentro da cadeia de suprimentos mais crítica do mundo conhecido. A peste chegou à cidade portuária de Pelúsio, no Egito, em 541 na Inunidade de Calço, e moveu-se com os carregamentos de grãos quase diretamente para o coração do império. Atingiu Constantinopla em 542 n.C.
e detonou com uma ferocidade que as testemunhas contemporâneas lutavam para descrever de forma coerente. O historiador Procópio, que estava presente em Constantinopla durante o surto, registrou que a cidade estava produzindo 10.000 mortos por dia no pico da peste. Historiadores modernos consideram esse número provavelmente exagerado, mas confirmam, através de evidências arqueológicas e documentais, que a taxa de mortalidade foi catastrófica. Estimativas acadêmicas conservadoras situam o número de mortos apenas em Constantinopla em 200.000 pessoas, representando quase metade da população da cidade. O próprio Justiniano contraiu a peste e sobreviveu, um dos poucos casos documentados de recuperação entre os infectados durante o surto inicial. Mas o império no qual ele se recuperou era irreconhecível. A campanha militar para reunir o mundo romano entrou em colapso total. Exércitos que estavam avançando na Itália e no norte da África simplesmente deixaram de funcionar como forças de combate. A receita fiscal evaporou à medida que a população que a gerava morria ou fugia. A produção agrícola colapsou à medida que a força de trabalho rural foi dizimada. Os grandes projetos de infraestrutura que Justiniano havia defendido pararam por falta de mão de obra e financiamento. A peste não terminou com o surto inicial. Ela retornou em ondas recorrentes pelos 2 séculos seguintes, atingindo o mundo bizantino aproximadamente a cada 15 a 25 anos, entre 541 e 750 desde Cristo. Cada onda matou mais dezenas de milhares. O número total de mortos em todo o período da pandemia é estimado por pesquisadores modernos entre 25 e 50 milhões de pessoas na Europa, Oriente Médio e Norte da África, representando cerca de 25 a 50% da população total da região afetada. O Império Bizantino nunca se recuperou totalmente. O despovoamento, o colapso econômico e a fraqueza militar criados pela praga de Justiniano deixaram o império permanentemente diminuído, incapaz de completar sua reconquista do mundo romano ocidental e criticamente vulnerável às conquistas árabes que varreram seus territórios orientais no século seguinte. Historiadores argumentam cada vez mais que, sem a praga de Justiniano, o mapa do mundo medieval pareceria fundamentalmente diferente. A expansão islâmica que remodelou o Oriente Médio e o norte da África talvez nunca tivesse tido sucesso contra um exército bizantino totalmente intacto. Justiniano construiu a rede de suprimento de grãos mais sofisticada que o mundo antigo já produzira. Ele conectou seu império a todas as principais regiões agrícolas do mundo, conhecido com uma eficiência de tirar o fôlego. E essa rede, a mesma que alimentava seus 500.000 cidadãos, transportou ratos infectados de armazéns egípcios diretamente para as artérias de sua civilização. Os navios chegavam no horário, o grão era entregue e tudo o mais que estava escondido dentro dele também. Sobre a tragédia do sangue infectado, eles tinham a cura. Eles já haviam criado uma versão mais segura, mas fizeram a escolha de continuar vendendo aquela que matava as pessoas de qualquer maneira. E a enviaram especificamente para países que acreditavam que não fariam perguntas. No início da década de 1980, os hemofílicos viviam em completa dependência de um medicamento chamado Fator 8. Sem ele, a capacidade de coagulação do sangue era severamente comprometida, o que significava que até mesmo um pequeno corte, um hematoma, um procedimento dentário ou uma lesão interna poderiam desencadear um sangramento incontrolável. O fator 8 não era apenas útil para esses pacientes. Era a diferença entre uma vida funcional e uma sentença de morte por acidentes físicos comuns. O medicamento era considerado uma das grandes conquistas farmacêuticas do século XX, mas também era fabricado de uma forma que tornava a contaminação catastrófica não apenas possível, mas matematicamente inevitável. O fator 8 era produzido através do agrupamento do plasma sanguíneo, coletado de milhares de doadores individuais e processado em um agente de coagulação concentrado. Um único lote exigia plasma de até 60.000 doadores diferentes. A economia da coleta de plasma empurrava os fabricantes para as fontes mais baratas disponíveis. Empresas farmacêuticas, incluindo a divisão Cutter Biological da Bayer, pagavam por doações de plasma.
As populações mais dispostas a vender seu sangue por dinheiro eram também, estatisticamente, as de maior risco para doenças transmitidas pelo sangue. Presidiários, usuários de drogas intravenosas e homens de comunidades urbanas de alto risco doavam regularmente em centros de plasma pagos nos Estados Unidos. Ninguém entendia totalmente o que estava se movendo silenciosamente pelo suprimento de sangue ainda, mas a matemática era implacável. Em um lote extraído de 60 mil doadores, um único indivíduo infectado poderia contaminar toda a produção. Milhares desses lotes foram distribuídos em todo o mundo. Em 1982, os Centros de Controle de Doenças, CDC, começaram já a relatar um padrão profundamente alarmante. Hemofílicos, que nunca haviam se envolvido em nenhum comportamento de alto risco, estavam contraindo uma deficiência imunológica misteriosa e fatal. A conexão com produtos sanguíneos estava se tornando impossível de ignorar. Em janeiro de 1983, documentos internos da Cutter Biological mostram que executivos da empresa haviam revisado e reconhecido fortes evidências internas de que a AIDS estava sendo transmitida através de produtos derivados de plasma. Em março de 1983, o CDC emitiu um aviso público afirmando explicitamente que os produtos sanguíneos pareciam responsáveis pela transmissão da AIDS entre hemofílicos. A informação não estava escondida da indústria, estava dentro de seus próprios arquivos. Em maio de 1983, uma empresa farmacêutica concorrente desenvolveu e lançou uma versão tratada termicamente do fator 8. O processo de aquecimento matava o vírus. Um produto mais seguro agora existia. A divisão Cutter da Bayer seguiu o exemplo em fevereiro de 1984, lançando sua própria versão tratada termicamente nos Estados Unidos e na Europa. O problema tinha uma solução. A solução estava na prateleira, e a Cutter escolheu não usá-la exclusivamente. Documentos internos que surgiram posteriormente durante litígios revelaram o que a empresa fez a seguir com seu estoque restante do produto antigo, não tratado. Em vez de destruir o estoque contaminado, a Cutter continuou fabricando a versão não aquecida por meses após a alternativa mais segura estar disponível. Quando um distribuidor em Hong Kong perguntou sobre o recebimento do novo produto tratado termicamente, os representantes da Cutter os instruíram a esgotar os suprimentos existentes da versão antiga primeiro. A empresa então enviou mais de 100 mil frascos de fator Weta, potencialmente contaminado pelo HIV, para mercados na Ásia e na América Latina. Regiões onde a supervisão regulatória era limitada e onde os pacientes não tinham estrutura para questionar o que estavam recebendo. Quando médicos em Hong Kong perguntaram diretamente aos representantes da Cutter se o fator 8 que estavam recebendo apresentava risco de contaminação por AIDS, a resposta da empresa foi documentada por escrito. Eles garantiram aos médicos que era, entre aspas, o mesmo excelente produto que fornecemos há anos. Essa declaração era inteiramente precisa, e esse era precisamente o problema. Isso aconteceu dentro de nossa memória viva e piora a cada caso que se segue. O custo humano foi estarrecedor. No Japão, quase toda a população de hemofílicos que contraiu AIDS o fez por meio do fator 8 contaminado. No Reino Unido, mais de 1.200 hemofílicos foram infectados com o HIV através de produtos sanguíneos contaminados e quase 3.000 morreram desde então por causas relacionadas. Nos Estados Unidos, estima-se que 10.000 hemofílicos contraíram o HIV através do fator 8. Entre eles estava Ryan White, um jovem de 13 anos de Indiana, cuja infecção e subsequente batalha para frequentar a escola pública tornaram-se o rosto humano definidor da crise da AIDS na América. Ryan White morreu em abril de 1990, aos 18 anos, um mês antes de sua formatura no ensino médio. As empresas farmacêuticas envolvidas pagaram centenas de milhões de dólares em acordos civis em vários países ao longo das décadas seguintes. Nenhum executivo foi processado criminalmente ou cumpriu pena de prisão pelas decisões documentadas naqueles memorandos internos. O Dr. Sidney Wolfe, um médico que passou décadas investigando a indústria farmacêutica, revisou os documentos internos
e afirmou que eram os documentos mais incriminadores da indústria farmacêutica que ele já vira em sua carreira. Eles sabiam que tinham o produto mais seguro. Eles fizeram o cálculo e enviaram a morte para quem estivesse em menor posição para recusá-la. No verão de 1854, um médico chamado John Snow entrou em uma sala cheia de autoridades que controlavam o destino de um bairro inteiro e disse a eles exatamente o que estava matando seu povo. Ele tinha os dados, os mapas, as evidências e a resposta. Eles ouviram educadamente, mas não fizeram nada. E as pessoas continuaram morrendo enquanto a discussão sobre o ar ruim continuava. A cólera vinha assolando o distrito de Soho, em Londres, desde o final de agosto de 1854, com uma velocidade impressionante. Em 3 dias, 127 pessoas na Broad Street ou nas proximidades estavam mortas. Em 10 dias, 500 pessoas em um raio de apenas 800 metros haviam morrido de uma doença que causava uma desidratação tão grave que as vítimas podiam perder litros de fluido em poucas horas. Adultos que acordavam, sentindo-se saudáveis, estavam mortos antes do anoitecer. As ruas esvaziaram-se à medida que os sobreviventes fugiam, reduzindo a população local em 3/4 em poucos dias. Aqueles que ficaram continuaram morrendo a uma taxa que sobrecarregava todas as autoridades locais que tentavam responder. A teoria médica dominante da época era a teoria miasmática. A crença de que as doenças eram causadas por ar fétido vindo de matéria orgânica em decomposição e esgoto. A teoria governou o pensamento médico por séculos e era mantida com uma convicção quase religiosa pelo establishment, incluindo o Conselho Geral de Saúde. A ideia de que partículas invisíveis na água pudessem transmitir doenças era considerada um pensamento marginal, profissionalmente arriscado e insuficientemente fundamentado. O ar ruim era a resposta. Sempre fora a resposta. John Snow não a aceitou. Ele vinha construindo um caso contra a transmissão pela água desde um surto anterior em 1849. Quando a Broad Street explodiu, Snow moveu-se metodicamente pelo bairro, entrevistando residentes, registrando endereços e mapeando cada morte em relação à sua localização precisa. O que emergiu foi inequívoco. As mortes concentravam-se esmagadoramente em torno de uma única bomba de água na Broad Street. Residências que usavam bombas diferentes apresentavam taxas de infecção dramaticamente mais baixas. Uma cervejaria na mesma rua, cujos trabalhadores bebiam cerveja em vez de água da bomba, registrou 0 mortes. Uma casa de detenção próxima, com seu próprio poço privado, teve o mínimo de baixas, apesar de estar completamente cercada pelo surto. Snow apresentou suas descobertas e seu agora famoso mapa de pontos ao Conselho de Guardiões da Paróquia de St. James em 7 de setembro de 1854. Sua conclusão foi específica. Removam a alavanca da bomba e o surto parará. O conselho estava cético, mas não podia refutar abertamente seus dados. Eles removeram a alavanca no dia seguinte. Novos casos caíram drasticamente em poucos dias, mas o establishment não havia terminado. O relatório oficial publicado pelo Comitê de Investigações Científicas em 1855 rejeitou inteiramente a teoria de Snow sobre a transmissão pela água e reafirmou o miasma como a explicação correta. John Snow morreu em 1858 sem nunca receber a validação oficial de suas descobertas. A transmissão pela água não foi formalmente aceita até a década de 1860. O surto de 1854 matou 616 pessoas. As pandemias de cólera mais amplas do século XIX, alimentadas pela recusa institucional em aceitar as evidências de Snow, mataram milhões em 4 ondas sucessivas entre 1817 e 1875. Snow tinha a resposta. Eles tinham o poder. Eles escolheram sua teoria em vez das evidências dele, e a água continuou fluindo. No verão de 1485, surgiu na Inglaterra uma doença que matava suas vítimas tão rapidamente que os médicos não tinham estrutura para processar o que estavam testemunhando. Uma pessoa podia acordar sentindo-se perfeitamente saudável, desenvolver os primeiros sintomas no meio da manhã e estar morta antes do pôr do sol. Não havia declínio gradual, nenhuma doença prolongada e nenhuma janela para intervenção. E as pessoas em melhor posição para escapar
Os ricos, a nobreza e os poderosos tornaram-se o mecanismo preciso pelo qual ela devorou o país inteiro. A doença chegou em agosto de 1485 com o exército de Henry Tudor, enquanto este marchava em direção a Bosworth Field. Poucas semanas após a vitória de Henry, a doença do suor eclodiu em Londres com uma intensidade aterrorizante. As vítimas sentiam calafrios súbitos e graves, dores de cabeça violentas e dores intensas no pescoço e nos ombros. Em poucas horas, começava uma sudorese profusa, acompanhada de ritmo cardíaco acelerado, delírio e exaustão esmagadora. Toda a progressão do primeiro sintoma até a morte ocorria entre 2 a 6 horas. Alguns relatos contemporâneos descrevem vítimas morrendo em apenas 1 hora após começarem a se sentir mal. O que a tornava unicamente aterrorizante era sua aparente preferência pelos saudáveis e fortes. Ao contrário da peste, que devastava os pobres desnutridos com ferocidade particular, a doença do suor atingia desproporcionalmente adultos ricos e bem alimentados no auge da vida. Indigentes frágeis e idosos sobreviviam enquanto homens robustos em excelente saúde morriam em poucas horas. A doença parecia visar a própria vitalidade, o que a tornava psicologicamente catastrófica para as classes acostumadas a acreditar que sua riqueza lhes proporcionava proteção. Essa mesma riqueza tornou-se o mecanismo de distribuição mais eficiente do surto. Quando a doença do suor eclodiu em Londres, a nobreza fez exatamente o que seus recursos permitiam. Fugiu. Propriedades foram abertas, cavalos foram selados e as pessoas mais móveis e socialmente conectadas da Inglaterra dispersaram-se em todas as direções, levando a doença para comunidades rurais e cidades mercantis por todo o país. Em 1517, o cardeal Thomas Wolsey contraiu a doença 4 vezes em um único ano. Henrique VIII, aterrorizado pela doença, abandonou sua corte e mudou-se constantemente entre residências durante os surtos. Seu movimento, e o movimento de toda a sua corte que o seguia, replicou o padrão exato de dispersão que espalhara a doença em 1485. Em 1528, a doença do suor cruzou para a Europa continental pela primeira e única vez, espalhando-se por Hamburgo, Holanda e Escandinávia em poucos meses, levada diretamente por viajantes e mercadores ingleses. O surto de Hamburgo matou mais de 1.000 pessoas em poucas semanas após a chegada. Então ela desapareceu. O surto de 1551 foi sua última aparição registrada em qualquer lugar da Terra. Nenhum caso confirmado foi documentado desde então. Pesquisadores modernos propuseram antavírus, cepas desconhecidas de influenza e vários candidatos bacterianos, mas nenhuma identificação definitiva jamais foi feita. A doença do suor permanece medicamente não classificada. Sua origem é desconhecida e seu desaparecimento é inexplicado. As pessoas que fugiram dela a levaram para onde quer que corressem, e o que quer que fosse nunca foi encontrado. No início de 1957, uma nova cepa de influenza surgiu silenciosamente na província de Guizhou, na China, e começou a se mover. Ela não produziu uma morte em massa imediata e visível, espalhou-se de forma eficiente e mais rápido do que a recém-formada infraestrutura internacional de saúde do mundo conseguia rastrear. Quando as pessoas certas entenderam o que estava acontecendo, ela já havia dado a volta ao planeta. E a verdadeira tragédia não foi o mundo carecer de ferramentas para responder. As ferramentas existiam e o alerta veio cedo o suficiente. A resposta foi simplesmente lenta demais para importar. A cepa HH2N2 carregava segmentos genéticos com os quais o sistema imunológico humano não tinha experiência prévia, o que significava que toda a população global tinha essencialmente zero imunidade pré-existente. O vírus chegou a Hong Kong em abril de 1957, infectando 250.000 pessoas em poucas semanas. De Hong Kong, a cidade portuária internacionalmente mais conectada da Ásia, ele se moveu ao longo de rotas de navegação e viagens aéreas com velocidade extraordinária, atingindo Singapura, Japão e vários continentes em maio. Pessoal militar americano no Pacífico esteve entre os primeiros casos domésticos,
com surtos aparecendo em instalações navais, antes mesmo de o vírus ter sido formalmente reconhecido como uma ameaça pandêmica. O alerta precoce crítico veio de um único cientista, o Dr. Maurice Hilleman, um virologista do Instituto de Pesquisa do Exército Walter Reed, leu uma reportagem de jornal sobre o surto de Hong Kong em abril de 1957 e reconheceu imediatamente que se tratava de uma nova cepa pandêmica. Ele obteve amostras, analisou-as em poucos dias e contatou fabricantes de vacinas pedindo produção de emergência. Seu alerta foi totalmente preciso. O problema era biológico e logístico. As vacinas contra a influenza em 1957 eram cultivadas em ovos de galinha fertilizados, um processo com limites físicos rígidos que não podia ser acelerado. Produzir doses suficientes para uma população nacional exigia meses de fabricação contínua. As primeiras doses ficaram disponíveis em agosto de 1957. A onda mais letal da pandemia atingiu em outubro, precisamente quando as escolas reabriram e criaram os ambientes de contato denso, onde os vírus respiratórios prosperam. A vacina chegou semanas atrasada. A distribuição foi desigual, a priorização foi inconsistente e as populações mais vulneráveis ficaram amplamente desprotegidas antes da exposição. As falhas de comunicação tornaram tudo pior. A China nunca relatou formalmente o surto através dos canais internacionais oficiais nos meses iniciais. A informação que salvou o tempo que foi possível salvar veio de um jornal, não de qualquer sistema de vigilância coordenado. Cada semana perdida entre o surgimento do vírus em Guizhou e seu reconhecimento internacional formal foi uma semana de disseminação global desimpedida através de populações completamente alheias. A gripe asiática de 1957 matou entre 1 e 2 milhões de pessoas em todo o mundo. Somente nos Estados Unidos, cerca de 69 mil mortes foram registradas. Mulheres grávidas e adultos jovens sem imunidade prévia à cepa H5N2 foram desproporcionalmente afetados. A infraestrutura para detectá-la existia. O cientista que a identificou fez tudo certo. O alerta chegou a tempo de iniciar uma resposta. E 1 milhão de pessoas ainda morreram. A gripe não correu mais que o mundo. O mundo simplesmente ainda não estava construído para a velocidade na qual ela agora se movia. A gripe espanhola não era espanhola. A Espanha não teve nada a ver com suas origens, nada a ver com sua propagação e nada a ver com as decisões catastróficas que permitiram que ela se tornasse a pandemia mais mortal da história humana registrada. A Espanha simplesmente cometeu o erro de dizer a verdade. Todas as outras nações importantes escolheram o silêncio, e esse silêncio matou mais pessoas do que o vírus jamais conseguiria sozinho. A pandemia provavelmente originou-se no condado de Haskell, Kansas, no início de 1918, onde um médico chamado Loring Miner documentou uma doença respiratória excepcionalmente grave e a relatou ao Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. O relatório foi arquivado, mas nada foi feito. Em março de 1918, os casos explodiram em Camp Funston, uma instalação de treinamento militar que abrigava 56 mil soldados. Os militares moveram esses soldados, junto com o vírus, pelo país e depois pelo Atlântico, até as trincheiras da França, onde tropas de dezenas de nações estavam amontoadas em condições que representavam um amplificador biológico perfeito para doenças respiratórias. A Primeira Guerra Mundial estava em seu 4º ano. Todos os governos beligerantes importantes estavam suprimindo informações para proteger o moral civil e o recrutamento militar. Relatar doenças em massa entre as tropas sinalizava fraqueza ao inimigo. Assim, quando os soldados começaram a morrer de uma doença respiratória visivelmente diferente da influenza sazonal, os governos tomaram uma decisão deliberada e coordenada de não dizer nada. A Espanha era neutra. Os jornais espanhóis relataram o surto honestamente. Quando o rei Afonso XIII contraiu a doença, em maio de 1918, a imprensa internacional pegou a história e assumiu que a Espanha era o ponto de origem. O nome fixou-se permanentemente, atribuindo erroneamente a pandemia mais mortal da história
ao único país que simplesmente se recusou a mentir. A segunda onda, que chegou no outono de 1918, foi catastroficamente mais letal que a primeira. O vírus sofreu mutação dentro dos hospitais de campanha superlotados da frente ocidental, desenvolvendo uma tendência a matar adultos saudáveis entre 20 e 40 anos através de tempestades de citocinas, onde a própria resposta imunológica do corpo destruía o tecido pulmonar mais rápido do que o próprio vírus. Os governos ainda estavam suprimindo informações. Na Filadélfia, o diretor de saúde da cidade permitiu que um desfile Liberty Lawn, frequentado por 200 mil pessoas, prosseguisse em 28 de setembro de 1918, apesar dos avisos explícitos de médicos sobre um surto ativo. Em 72 horas, todos os leitos hospitalares da cidade estavam ocupados. Em 2 semanas, 11 mil filadelfianos estavam mortos. A pandemia de 1918 acabou infectando 500 milhões de pessoas, cerca de 1/3 de toda a população global. As estimativas do número de mortos variam entre 50 e 100 milhões em todo o mundo, tornando-a mais letal do que ambas as guerras mundiais combinadas. O vírus não precisava ser unicamente mortal para atingir esses números. Ele apenas precisava que os governos mais poderosos do mundo continuassem mentindo enquanto ele se espalhava. Eles continuaram mentindo, o vírus continuou se espalhando, e quando a guerra terminou e a censura foi suspensa, não restava mais nada para suprimir. A gripe espanhola não era espanhola. Foi o produto de uma escolha, e essa escolha teve uma contagem de corpos. Nunca houve um evento biológico na história humana que matou uma porcentagem maior de uma população-alvo. Nem a peste negra, nem a praga de Justiniano, nem qualquer guerra, fome ou desastre natural na história registrada. O que aconteceu com os povos indígenas das Américas após o contato europeu representa o maior colapso demográfico isolado na história humana. E começou não com um exército, mas com um vírus carregado silenciosamente dentro de um homem que desembarcou no México em 1520 e reescreveu o destino de um planeta inteiro. As populações indígenas das Américas estiveram isoladas das doenças do Velho Mundo por algo entre 15 mil e 20 mil anos. Europa, Ásia e África passaram milênios convivendo com animais domesticados, gerando epidemias catastróficas que varreram repetidamente suas populações. Os sobreviventes passaram imunidade parcial aos seus descendentes. Gerações de exposição biológica construíram camadas de memória imunológica que reduziram a letalidade ao longo do tempo. Os povos das Américas não tinham nada dessa experiência herdada. Seus sistemas imunológicos nunca haviam encontrado varíola, sarampo ou tifo em nenhuma forma. Quando a expedição espanhola chegou carregando varíola ativa em 1520, introduziu um patógeno em dezenas de milhões de pessoas que não tinham absolutamente nenhuma defesa contra ele. A varíola assolou a capital asteca de Tenochtitlan com uma ferocidade que os relatos contemporâneos lutam para descrever. As ruas encheram-se de mortos mais rápido do que os vivos conseguiam retirá-los. O imperador asteca Cuitláhuac, que havia expulsado com sucesso as forças espanholas da cidade, apenas algumas semanas antes, morreu de varíola 80 dias após assumir o poder. A liderança política e militar de um império estava sendo destruída pela doença no momento exato em que a resistência unificada era mais crítica. Quando Hernán Cortés retornou para sitiar a cidade, ele não estava conquistando um império funcional. Ele estava entrando em uma civilização já esvaziada por dentro. A doença não parou em Tenochtitlan. Viajou à frente dos soldados europeus pelas rotas comerciais indígenas, atingindo o Império Inca antes mesmo de as forças espanholas chegarem fisicamente. Matou o imperador Inca Huayna Capac, desencadeando uma guerra civil que fraturou o império inteiramente. Francisco Pizarro não derrotou uma civilização unificada. Ele conquistou os escombros de uma que a doença já havia desmantelado. Onda após onda seguiu-se. Sarampo, tifo, influenza e difteria chegaram sucessivamente ao longo do século seguinte, cada uma atingindo populações já devastadas, sem período de recuperação entre os surtos.
Historiadores demográficos modernos estimam que entre 80 e 90% de toda a população indígena das Américas anterior ao contato morreu. Algo entre 50 e 65 milhões de pessoas desapareceram em um século após o primeiro contato. As Américas que existem hoje, suas fronteiras, suas culturas, sua demografia e toda na sua forma, foram construídas em terras que não foram conquistadas principalmente por exércitos. Foram esvaziadas por um vírus, um homem, uma infecção, uma costa, e nada nunca mais foi o mesmo. Se esses relatos dos surtos mais devastadores da história mudaram a maneira como você vê o mundo ao seu redor, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para o futuro. O próximo tesouro da história será aberto em breve.